Os dragões, eles são grandes símbolos, né? Pra mim, assim, quando a gente fala de dragão, me vem força, me vem imponência, poder, desafio. E eles se tornaram figuras extremamente populares na cultura pop. Olha ele aí, King Ghidorah, olha que coisa maravilhosa esse bicho, meu. Por que o dragão se tornou tão popular no meio do universo nerd e como um todo? Porque se você chega o dragão, todo mundo conhece. Se você chegar pra qualquer pessoa, se você chegar pra um senhor de 90 anos e você pergunta, o senhor sabe o que é um dragão? Ele vai falar, sei. Ele pode não saber descrever, mas ele vai saber o que é um dragão. Como que o dragão se tornou essa figura tão popular no mundo inteiro? Excelente pergunta, cara. Tava combinado. E o mais legal de tudo é saber que você já respondeu. Você já respondeu a sua própria Pelas minhas percepções. Exatamente. Por quê? Olha que legal. Começamos aqui, ó. Já reparou que o dragão, ele é um mito que ele é conhecido no mundo inteiro. Só que ele é datado antes das grandes navegações. Então não tem como se dizer que foi um povo que levou para o outro. Não tem como dizer isso. Se foi muito antes das grandes navegações, o homem não sabia nem construir o barco ainda. Eu falo grandes navios, no caso, né? Para fazer grandes viagens. Não o barquinho de pescar que Pedro tinha na Bíblia, por exemplo. Então, mas não é da Bíblia que vem o dragão? Que tá escrito ali, o dragão, muitas vezes é puxado ali para representar Satanás. O dragão. Sim. É usado para representar Satanás, sim. Só que o que acontece? A palavra dragão, ela não teve origem lá na época de Jesus. Essa palavra, ela não existia. Ela foi criada para denominar, tanto que a tradução dela, né, o dragão, que vem do grego dragon, ou dracon, ou draco, ele vem do grego. E não de lá do hebraico, do aramaico, que é um pouco mais antigo, vamos colocar assim, né? Que significa o quê? Significa grande serpente. Essa é a tradução. Não existia uma palavra para denominar grande serpente. Então eles criaram uma depois, praticamente 3 séculos depois de Cristo. Quase 3 séculos depois. Então o que acontece? Por mais que eles queiram colocar o dragão como uma figura maligna, que até porque existem várias traduções bíblicas e cada uma delas traz nomes diferentes, até porque na tradução da Bíblia do King James, o dragão, ele tem características dracônicas e recebe o nome dragão. Agora, existem outras traduções bíblicas que ao invés de estar como dragão, tá como crocodilo gigante. Tem uma que é um peixe, cara. Tipo, não faz sentido. Se você pega como que tá descrevendo o Leviatã, que é o dragão bíblico, que é o citado na Bíblia, cara, lá fala o seguinte, que ele tem escamas tão apertadas entre si que nem o ar passa por elas. Isso tá em Jó 49, se eu não me engano, tá? E fala que nem espada, nem lanças atravessam as escamas. Elas batem nela e se quebram. Diz que o Leviatã no fundo do mar, ele faz ferver o fundo do mar e ele cospe fogo debaixo d'água. Isso é um crocodilo pra vocês? Pra mim não é não. Não, tá bem longe. Tá bem longe de ser um crocodilo. Então, nas minhas pesquisas, assim, que eu pesquisei várias coisas, eu notei que o motivo é desconhecido. Mas eles tentam apagar os dragões da história. Eles tentam apagar os dragões da história. Mas eu tava me desviando um pouco da pergunta do Gabriel, vou voltar pra responder, tá? Eu tive que fazer essa volta só pra esclarecer coisas pontuais. Então, por que ele é conhecido no mundo todo? Justamente porque ele já é uma figura de cada povo antes mesmo da cultura nerd existir. Por exemplo, a gente tem dragões na cultura mesopotâmica, temos dragões na cultura latino-americana e temos dragões na cultura europeia e oriental.
Ou seja, o mundo todo. A gente já falou o mundo todo. Só faltou a Oceania, que também tem, né? Mas esse é um dos motivos de todo mundo saber sobre os dragões. Agora, o porquê que ele traz essa característica de imponência, que foi o que você perguntou, de poder, justamente porque eles eram adorados pelos povos antigamente. Se ele era Satanás, por que ele é considerado como um deus benevolente? E Satanás na Bíblia é trazido como um inimigo, como aquele opositor, aquele que traz a destruição, né? Assim, não faz sentido. Tudo corrobora para parecer que eles queriam apagar esse mito da história. Só que fizeram assim, cagadamente, né? Porque deixaram na Bíblia o livro que a própria Igreja Católica fez questão de manter. E por mais que ela tenha, vamos colocar assim, editado a Bíblia em várias partes, né? Pra tirar o que não agradava a eles, eles mantiveram o dragão lá. Lógico que mudaram algumas coisas. E em uma parte fala que ele é um animal que existe. Que é no de Jó 42, que fala, pô, se fala que pode pescar ele não é o diabo. Ele não é o Satanás, né? E na outra, ele já compara com o Satanás. Só que aí vem a resposta do Gabriel. Porque Satanás é trago como algo poderoso. Sim ou não? Sim. Então, acho que quando eles colocaram Satanás como dragão, eles estavam querendo aludir à questão de poder. Entendeu? Mas se a gente for pra cultura chinesa, o dragão lá, ele é venerado como um ser superior. Você tem até o ano do dragão, né? Tem o ano do dragão. Eles colocaram como um signo, né? No calendário, né? No calendário chinês. E lá ele é um ser benevolente, ele é um ser de autoridade, de poder, mas ele é um ser benevolente, ele é um ser que traz sabedoria, ele é um ser que ajuda na agricultura, assim como na cultura latino-americana, tá? Ele é trago como deus da agricultura no México, um que é bem conhecido como Quetzalcóatl, que... Isso aqui é história, tá? Isso é história pra vocês. Quetzalcóatl, ele era um deus maia. E depois vieram os incas e colocaram como Kukulcán. É o mesmo deus, só que quando mudou o povo, eles continuaram com o mesmo deus e mudaram o nome. Isso é uma curiosidade legal de saber. Porque você vê que é uma coisa tão enraizada que eles fizeram questão de manter. Ou seja, provavelmente tem algum fundo de verdade. Né? Não pode ser uma mentira, senão eles matariam esse deus e colocariam outro no lugar dele. Né? Esse Quetzalcóatl tem no Final Fantasy VIII, aí o Summon. Eu lembro muito bem, quando é um dos primeiros que você pega. Verdade. E aí, que é o raio, né? Que tem o raio. Tipo, eu falo a pronúncia Quetzalcóatl porque eu acho mais legal. Mas a pronúncia correta, tá, gente? Pra vocês não pensar que eu tô falando qualquer coisa, é Quetzalcóatl. Tá? É a pronúncia correta do nome dele. No Final Fantasy você tinha as invocações ali de dragões, né? E tinha até o Bahamut. Tinha o Bahamut Zero também. Tinha o Neo Bahamut, Bahamut Zero e Bahamut Final. Se não me engano, isso no 7, né? Sim. Depois a gente foi... Mas como é que você,